Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest. E neste vídeo nós vamos finalizar a série de aulas sobre conceitos básicos que eu acredito serem importantes para você que quer iniciar nesse mundo dos investimentos. E neste vídeo nós iremos tratar sobre esse conceito do poder dos juros compostos no seu patrimônio ao longo do tempo. Um conceito muito importante e que faz a diferença, a completa diferença, você ter a noção da ação dos efeitos dos juros compostos. Então, peço que fique até o final e vamos dar início a esta última aula, ok? Os juros compostos estão diretamente ligados à questão do tempo que eu falei no início do vídeo. Quanto mais cedo você começa e por quanto mais tempo você insiste, permanece investindo, maior é a ação dos juros compostos, maiores serão os juros compostos, maior será a sua rentabilidade ao longo do tempo nos seus investimentos, ok? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Inclusive eu escrevi ali, né? O Warren Buffett, né? Não sei se a pronúncia é correta. Construiu um dos maiores patrimônios da história aplicando justamente esse princípio. Juros compostos. Ou seja, não há nada no mercado de investimentos, em bolsas, que bata o poder dos juros compostos. Uma vez que você entende isso, você ao longo do tempo vai ganhar mais patrimônio, beleza? Vamos lá, então aqui eu coloquei esse exemplo que é a diferença entre juros simples e juros compostos. Os juros simples nada mais é do que uma rentabilização, uma rentabilidade em cima do montante inicial e que vai render sempre em cima daquele montante, ok? E os juros compostos nada mais é do que a rentabilização, a rentabilidade dos juros, né, o crescimento dos juros em cima tanto do montante inicial como também dos juros que vem sendo aplicados sobre esse montante. É o famoso rendimento dos juros sobre os juros, ok? Então, a diferença ali, eu coloquei um gráfico que vai mostrando a diferença de 5, 10, 20, 30 anos sobre o valor de 10 mil reais. E ali em cima tem um exemplo, né, sendo que é 10% ao ano, em cada ano, né, de valorização, e ali em cima eu coloquei um quadro mostrando ali o crescimento, né, dos juros simples e dos juros compostos. Dos juros compostos, né? Então, por exemplo, se você aporta no ano zero 10 mil reais, depois de 5 anos no juros simples, né, lembrando, está rendendo 10% a cada ano, você vai ter 15 mil reais, uma valorização de 50%. Enquanto nos juros compostos você vai ter 16.105 reais. Ou seja, você teve uma valorização de mais ou menos 61%, eu vou arredondar, 60%, ok? Depois de 5 anos. Depois de 10 anos, você começa a ver como a diferença dos juros compostos aparece. No juros simples, você começou investindo 10 mil reais, depois de 10 anos você tem 20 mil. Já nos juros compostos, aqueles 10 mil reais depois de 10 anos viram 25.937, quase 26 mil reais. O que isso quer dizer? Que você dobrou seu patrimônio, rentabilizou mais 100% e mais 51% ainda, vamos arredondar assim. Entendeu? Então, tipo, a importância do poder do tempo influenciando diretamente na rentabilidade do seu patrimônio. Depois de 20 anos, juros simples, você vai ter 30 mil reais. Juros compostos, depois de 20 anos, você vai ter 67.275 reais. Você basicamente aumentou seu patrimônio em 6 vezes, mais do que 6 vezes e meia ao longo de 20 anos. 30 anos, os 10 mil reais viraram 40 mil em juros simples. Em juros compostos, eles viraram 175 mil reais praticamente. Então, aqui serve para vocês verem a diferença, né? E eu coloquei ali a base, mais ou menos, de como é que funciona o cálculo, né? 10 mil reais iniciais, rendendo 10% ao ano, sem aportes adicionais, ou seja, quem teria feito esse investimento não foi colocando mais dinheiro ao longo do tempo, né? E para verificar, você pode fazer um simples cálculo de 10 mil vezes 1 vezes 10 elevado a n, que é elevado ao ano. Então, por exemplo, se no segundo ano, você pode simplesmente pegar uma calculadora, multiplicar 10 mil vezes 1,10 elevado ao quadrado, que é o segundo ano, e assim por diante. Terceiro ano, ao cubo, que você vai conseguir ver mais ou menos como funciona
esse resultado de juros composto, né? Dado esse exemplo aqui, que é de 10% ao ano, ok? Outro exemplo que eu coloquei aqui, que é uma simulação, né, de investimento de R$ 500 por mês. Ou seja, a pessoa aportando R$ 500 por mês ao longo de 10 anos, o juros simples, no final desses 10 anos, vai virar R$ 60 mil. Já a rentabilidade dos juros compostos ao longo desses 10 anos vão virar R$ 111 mil ao longo de 10 anos, investindo R$ 500 por mês. Então, isso é para você ver a diferença que o juros composto gera no seu patrimônio. Por isso que é importante você ter a noção de começar cedo, começar sabendo como fazer e persistir, permanecer investindo ao longo do tempo. E ali eu também coloquei o exemplo de 20 anos, a diferença gritante, R$ 120 mil no juros simples, contra R$ 455 mil em juros compostos, investindo apenas R$ 500 por mês. Ok? Ao fim de 30 anos, R$ 180 mil em juros simples, R$ 1.526.000 em juros compostos. Ou seja, a diferença de 20 anos para 30 anos, 10 anos a mais, investindo R$ 15, o patrimônio de 455 mil basicamente triplicou. Foi de 455 mil para 1.526.000. Então, assim, para quem às vezes pensa em montar um plano de aposentadoria próprio, é bom ter essas noções, que é possível. Investindo R$ 500 por mês, você consegue, começando aí com seus 30 anos, querendo parar com 60, ter ali uma aposentadoria garantida de 1.526, que ainda pode crescer ao longo do tempo se você souber poupar, continuar investindo e como gastar o seu dinheiro. Beleza? Aí, pessoal, outro cortezinho que eu precisei dar aqui, beleza? Mas, enfim, outro exemplo aqui, temos o exemplo de João e de Maria, os dois investindo R$ 500 por mês. Porém, João começou com 20 anos de idade, Maria começou a investir com 30. João passou 40 anos investindo, enquanto Maria passou 30 anos investindo. Os dois vão, entre aspas, nesse exemplo, parar de investir, né? Quando completarem 60 anos. A diferença que 10 anos tem nessa mesma premissa, cada um investindo R$ 500 por mês, uma rentabilidade anual de 12% ao ano, João, ao fim desses 40 anos investindo, ou seja, ele começou com 20, parou com 60, vai ter um patrimônio de R$ 4.850.000. Enquanto Maria, que começou mais tarde, começou com seus 30 anos e passou 30 anos investindo, essa mesma rentabilidade de 12% ao mês vai ter um patrimônio de R$ 1.530.000, ou seja, uma diferença de praticamente R$ 3.300.000. Simplesmente porque João começou antes, permaneceu investindo por 10 anos a mais que Maria. Maria decidiu começar 10 anos depois, decidiu parar junto, nesse exemplo hipotético, né? E ela teve um patrimônio que é 1/3 do patrimônio de João. Então, assim, esse exemplo eu coloquei, vocês podem replicar esse cálculo também, né? Da forma que eu falei no slide anterior, só pegar um valor Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês, não precisa nem fazer isso. Existem alguns sites que têm calculadora de juros compostos. Eu vou ver se, inclusive, eu coloco na descrição desse vídeo, para vocês verem, né, a diferença que o tamanho do aporte, o tempo que você investe, quando você começa, faz para os seus investimentos, ok? Então, vamos lá, estamos acabando já. E o que fazer agora que você sabe de tudo isso? Primeiro, como eu falei, quer começar a investir? Ponto mais importante, pague suas dívidas. Não pense em começar antes de pagar as dívidas, beleza? Segundo ponto, monte sua reserva de emergência. Você não pode começar a investir, você não deve, se você não tem uma reserva para te amparar de possíveis problemas que possam acontecer na sua vida. Por quê, pessoal? Voltando lá atrás, se você investe em ações, ações é um tipo uma modalidade de investimento que, da mesma forma que o potencial de retorno é alto, o potencial de desvalorização também é alto. Tem valorização, tem ativo aí no mercado que às vezes desvaloriza
10% em um dia por algum motivo que às vezes nem é real. Então, você está preparado, por exemplo, para aguentar ter o dinheiro da sua vida aportado ali, podendo desvalorizar de um dia para o outro 10%? Então, pense nisso. Terceiro ponto, estude antes de investir. Lembra o que eu falei? Você tem que entender rentabilidade, liquidez, risco e como os ativos que você pretende investir rentabilizam a sua carteira, como eles ganham dinheiro. É sustentável essa rentabilidade que eles estão propondo? Ponto 4, mais importante, comece a investir. Só então, depois de tudo isso, você começa a investir. Você vai ter a base pronta, vai escolher os produtos ativos conforme o seu perfil, você vai determinar ou não um prazo. Eu, Matheus, por exemplo, não tenho prazo de investimento. Eu pretendo continuar investindo para o resto da minha vida. Em algum momento pode ser que eu desacelere, mas eu não pretendo parar, entendeu? E comece investindo no que você entende e com o tempo você vai avançando com consistência. Beleza, pessoal? Por fim, eu espero que esses 2 vídeos tenham elucidado as dúvidas de vocês, beleza? Eu fico por aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí está o meu Instagram, @mateus.invest.f. Quiser me mandar um e-mail também, meu e-mail segue na tela, mateus.invest.cnpi@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem na descrição desse vídeo, me chamem no Instagram que eu estou disposto sempre a estar conversando com vocês, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre renda fixa, beleza? Tudo relacionado à renda fixa. Então, alguns conceitos que eu trouxe nesse vídeo que vocês não entenderam sobre renda fixa vai ser destrinchado no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, agradeço a presença de vocês. Curta esse vídeo, compartilhe com quem vocês acham que precisa saber dessas informações e até a próxima. Valeu!